Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Refúgio Místico. E hoje eu trago um tema que é o seguinte: eu estava refletindo muito hoje, eu quero dar uma palavrinha bem rápida antes de a gente entrar para o vídeo. O tema de hoje é o seguinte: que fase da sua vida é essa, o que necessita de atenção? Então vamos lá, gente. O canal não vai passar por mudanças, tá? Mas eu vou trazer com muito mais frequências, com muito mais frequência, vídeos nesse sentido, vídeos mais voltados para o nosso eu interior, para a nossa própria vida e o nosso desenvolvimento pessoal. Por quê? Como eu já falei aqui, eu tenho um trabalho que eu gosto de trabalhar com o tarot terapêutico e, evidentemente, que todos os vídeos que eu posto aqui no canal estão de acordo com aquilo que eu julgo correto para mim, certo? Para minha consciência, para a minha concepção do que é tarot e tudo mais, e do que são os oráculos, e vou continuar nessa linha. No entanto, eu quero que as pessoas entendam que o meu foco é pegar um público que esteja realmente amadurecido para entender a seriedade do meu trabalho, a seriedade do tarô, porque assim, apesar de eu ser uma mulher jovem, a minha cabeça é um pouco mais amadurecida em certas questões e eu gostaria bastante de trazer para o meu canal um público mais consciente, um público que entende que a vida ela não é um fast food, que espiritualidade, que oráculos não são fast food e que muitas vezes as respostas que são ignoradas são justamente os erros que muitas pessoas vêm cometendo e não querem reparar, não querem prestar atenção. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes as pessoas, isso é normal, no desespero, elas querem respostas imediatas e acham que o tarô profissional vai resolver a vida delas. E isso não é verdade. O tarô está como ferramenta para instruir você e a partir daí é você que tem que tomar uma decisão de mudar a sua vida a partir daquilo que lhe foi esclarecido. Então eu não quero alimentar no meu canal e nem na energia desse canal essa ideia de tratar o tarô de forma tão materialista, de forma tão imediatista, seja o tarô, os oráculos, enfim, de forma geral. Eu quero um conteúdo com profundidade, porque essa é a minha marca, né? É o que eu acredito, é a minha personalidade. Eu quero trazer um conteúdo realmente edificante. Eu não estou aqui desesperada por visualização, por público imediatista, imaturo. Então eu quero um público aqui maduro, consciente, né? Um público que está realmente buscando evoluir, que está buscando levar a sério o seu processo de desenvolvimento pessoal, está comprometido com o próprio progresso, né? Com a própria ascensão, que está realmente se esforçando para a vida dar certo, entendeu? E não ficar alimentando ilusão de ninguém, certo? Eu não gosto dessa ideia de ficar alimentando ilusão, de ficar ali trazendo temas que fazem as pessoas ficarem cada vez mais aprisionadas na própria matrix da mente delas, que deixam as pessoas criando fantasias cada vez mais infantilizadas. Então, o foco do meu público aqui é um público adulto, sim, adulto de idade, adulto de maturidade emocional, porque eu tenho feito mudanças muito fortes na minha vida e eu tenho passado por esse processo constantemente de autoanálise, de autocrítica, e eu sinto essa necessidade de cada vez mais puxar o meu trabalho para algo mais profundo, cada vez mais profundo. Claro que esses vídeos que eu trago, assim, vez ou outra, do autoconhecimento, uma coisa mais leve, de percepção de pessoas e tudo mais, não vai deixar de existir, mas eu quero realmente um conteúdo que seja, que você pare e pense, de fato, eu encontrei onde é que está a raiz do meu problema. Daquela situação que eu ando em círculo e não saio do lugar. Daquela situação que eu dou voltas e mais voltas, entrando, saindo e não muda. E eu me recuso a enxergar, eu me recuso realmente a mudar. Então eu quero trazer esse tipo de conteúdo para que as pessoas realmente tenham aquele despertar. Falem assim, agora é a hora. Ou eu mudo ou nada vai mudar na minha vida, porque assim é a nossa vida. Ou nós mudamos ou a vida não muda. A mudança começa de dentro para fora. Então, eu quero que vocês entendam isso. O meu canal tem esse propósito. Não é um canal superficial. Não é um canal imediatista. Não é um canal para alimentar imaturidade, entendeu? E coisas rasas, eu não gosto disso, não faz parte da minha personalidade, do meu gosto, tanto pessoal quanto profissional. E sim, os temas vão continuar, temas mais variados, sim, de várias áreas da vida, que eu acho isso importante trazer essas questões, mas esperem por vídeos mais assim, certo?
mais voltados para o desenvolvimento pessoal também, mais profundos, temas mais densos, mais psicológicos, porque a partir de agora vai ser dessa forma, tá? Os outros vídeos vão continuar, mas a gente irá trabalhar de uma maneira mais profunda do que eu já trabalhava aqui. Então é isso. O foco como eu falei, do meu canal, eu quero um público mais maduro, um público com senso crítico, né? Eu acho isso muito importante, com realmente conteúdo para debater, com debates edificantes, né, com visão de mundo ampliada, com senso crítico da vida, das coisas. Então é isso, é trazer conhecimento, compartilhar e tentar agregar alguma coisa aqui, tá bom? Então vamos agora para o tema do vídeo, né? Vamos começar primeiramente para quem elegeu a opção de número 1. E vamos ver as energias principais. Eu sempre gosto de dar uma olhada para a gente ver aqui qual é a fase essa aí que você está vivendo. Então vamos lá. Energias principais para qual fase é essa que os consulentes que elegeram a opção de número 1 estão vivendo agora? Que fase é essa, primeiramente? Qual é a energia aí, as energias principais, para entendermos aqui qual é a fase que os consulentes que elegeram a opção de número 1 estão vivendo agora? Que fase é essa que os consulentes que elegeram a opção de número 1 estão vivendo agora? Nossa! Olha que bacana essa fase. Eu estou notando vocês mais críticos, tá? É uma fase a qual vocês não estão fechados para o amor. Vocês estão numa fase de grande capacidade de amar, né? Grande capacidade aqui de entrega. Grande capacidade de colocar o coração de vocês em tudo que vocês fazem. Deixa eu tomar água bem rapidinho. Eu vejo assim, vocês são pessoas que não são imaturas, né? Vocês são pessoas que têm uma capacidade de amar, de ter sentimentos, mas é uma capacidade de fazer os sentimentos se aprofundarem e terem durabilidade, que é uma coisa rara hoje em dia, né? É uma fase que vocês não querem mais aceitar superficialidades. Vocês estão mais atentos, observadores, analíticos, estratégicos para perceber quem ou o que, de fato, vem para somar na vida de vocês. Então, eu vejo vocês aqui com uma possibilidade, para quem está solteiro, de querer, sim, voltar a amar, de querer encontrar alguém para relacionamento. Eu não vejo vocês fechados aqui, nesse momento, amargurados, com grandes dores, com grandes mágoas emocionais. Eu vejo vocês com disponibilidade para afeto. Porém, um afeto que tem profundidade, que cria raízes, né, que dá frutos. Não é simplesmente uma abertura emocional qualquer, mas é uma abertura que ela está lúcida, né? Uma energia que vocês vibram de lucidez. Eu estou aberta ao que a vida, né, o universo tiver para me oferecer sentimentalmente, mas que venha com propósito. Que venha para ficar, que venha para se enraizar, que venha para dar frutos, não simplesmente para bagunçar a minha vida e ir embora. Então eu vejo vocês aqui com a postura de alguém que consegue colocar o coração de vocês, a dedicação em tudo que vocês fazem também. Então é uma fase que vocês não vão mais, por exemplo, aceitar fazer certas coisas somente porque é preciso que elas sejam feitas. Isso pode se aplicar para questões profissionais, pessoais, sim. Então é como se vocês estivessem numa fase de ouvir o coração de vocês. É uma fase que vocês falam: eu não vou mais seguir o que os outros querem que eu siga. Eu vou simplesmente fazer o que faz sentido para mim. Se essa profissão, se essa ocupação, esse hobby, seja lá o que for, me faz bem e eu percebo que eu estou colocando a minha dedicação e a minha boa vontade para fazer aquilo, eu vou fazer e vou continuar até o fim. Se eu perceber que aquilo não vai ressoar com a minha alma, né, com o meu propósito, não vai ressoar de fato com quem eu sou, eu não vou me dedicar. Então eu vejo vocês muito fiéis à verdade interior de vocês,
Vocês com uma fase de se abrirem ao afeto, disponíveis estão, mas não estão de forma ingênua, estão de forma estruturada, né, com o sentimental de vocês muito bem sedimentado, entendendo o que vocês querem, o que não querem e fazendo um filtro aqui, daquilo que merece ou não a atenção e daquilo que realmente ressoa com vocês, tá bom? Então, inicialmente eu vejo essa fase aqui. Então, vamos olhar agora a primeira parte da leitura, que vai ser exatamente qual é a fase de vocês. Em seguida, nós vamos olhar o que precisa de atenção aí. Pode ser que ainda esteja faltando algum olhar, alguma atenção. Se faltar, eu falo. Se não faltar, eu também digo. Vai depender muito aqui do que sai das cartas. Então, vamos lá. Que fase é essa que os consulentes que elegeram a opção de número 1 estão vivendo agora? Qual fase é essa? É como eu falei, ó. É uma fase de investimento. É uma fase de não se entregar a qualquer um ou a qualquer coisa ou a qualquer uma. É uma fase de cura, de equilíbrio, é uma fase de voltar a sorrir, é uma fase de voltar a cuidar do próprio emocional, de viver a vida, de realmente celebrar a vida. Olha que bacana. Eita! De se sentir vitorioso, vitoriosa, de falar, eu mereço ser feliz. Eu mereço voltar a sorrir, eu mereço sair de mágoas, eu mereço superar as dores. Vocês estão numa fase introspectiva e eu vou falar parabéns para vocês. Se você está aqui no meu canal, está se identificando, isso quer dizer que você está no seu propósito. Porque o que eu vejo nessa sua leitura são pessoas que são conscientes dos próprios processos emocionais evolutivos que passam. Muito, muito, muito bacana essa leitura, de verdade. Então, se você está aqui, se identifica com o meu canal, ou se você é novo ou nova, e você começar a se identificar, eu tenho certeza, sim, que realmente você está no caminho do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, uma vez que eu vejo aqui, por essa leitura, com essa papisa aqui, muito bem posicionada, que você não é uma pessoa superficial. E eu diria, superficialidade não combina com você. Então, você está numa fase que você não tolera mais modinhas passageiras, falação, fofoquinha, conversinha rasa. Você não é uma pessoa de tolerar isso. E a tua fase aqui, ó, é de fechar ciclos, ciclos dolorosos. Que ciclos são esses? Decepções no amor, decepções com pessoas, decepções com situações. Eu vejo vocês numa fase que vocês estão muito racionais, porém não estão frios. Porque existe uma diferença entre você estar mais racional e você ser uma pessoa fria, calculista. No caso de vocês, eu vejo uma seletividade muito bem estratégica e vocês realmente lúcidos e lúcidas aqui. Então, é uma fase de encerrar conscientemente padrões dolorosos, é uma fase de voltar a colocar movimento na vida. É uma fase de voltar a viver de fato. Mas não é uma vivência que você está à espera de alguém vir salvar você. É uma coisa muito importante a ser falada. O que eu estou percebendo é que, principalmente de mulheres, que eu atendo muito a maioria, de gerações diferentes, continuam com a mesma sintonia de deixar de viver a própria vida para ficar dentro de casa lamentando, chorando pitangas porque não casou, porque não teve ninguém e fica deixando de viver. E a vida vai passando, achando que só vai começar a viver se tiver com alguém do lado. Isso é perigosíssimo, tá? E eu falo nesse canal, afirmo e reafirmo. Saúde mental não é brincadeira. Não fiquem misturando e colocando atenção em coisas erradas, coisas distorcidas. Se teu problema é de cunho espiritual energético, resolva. Mas se tem um problema também pendente no teu emocional, procure resolver o problema emocional. Procure lidar com o seu emocional, não negligencie ou não queira colocar para debaixo do tapete e querer substituir, muitas vezes, uma ida a um psicólogo, né, um bom profissional, porque sim, existem bons profissionais, para você ficar ali se anestesiando de ilusões ou de situações que não vão resolver os problemas emocionais e traumas e tudo mais, tá? Não negligencie. Nesse canal eu não abordo religião. Respeito quem tem sua religião, mas eu não sigo religião nenhuma. Não abordo, eu já quero deixar isso até como recado, não trabalho com religião. Meu canal aqui é puramente leitura de carta, meu trabalho particular do mesmo jeito. Não fico incentivando as pessoas a pararem tratamento de saúde mental, seja ele psiquiátrico ou psicológico. Não incentivo de maneira alguma, sou contra
esse tipo de ideia. Não fico alimentando fantasias, ilusões onde não existe. Eu não gosto disso. Eu sou pé no chão, realista e responsável com o meu trabalho. Então, não tentem trazer mistificação, fantasia em cima da questão de um tarô, de oráculo, porque não funciona dessa maneira, tá? A gente precisa tirar essa ideia de que é uma coisa assim de outro mundo. Uma leitura, sim, que pode a espiritualidade se comunicar através das cartas, sim, mas a gente precisa colocar cada coisa no seu devido lugar. O problema espiritual é espiritual, o problema psicológico que eu digo, mais de 85% dos casos que eu atendo são problemas psicológicos emocionais que necessitam de acompanhamento. Então não negligencie isso achando que é tarô que vai resolver os seus problemas emocionais. Não vai. Vai mostrar, apontar o que é que está ali precisando de ajuste, mas isso aí é com um profissional da área para trabalhar técnicas com você, tratamentos específicos. E eu falo para vocês, cuidar da saúde é um ato de amor próprio. Antes de querer estar com alguém, você precisa querer estar com você. Porque se você não quiser estar com você, ninguém mais vai querer, tá bom? Porque ninguém gosta de pessoas carentes, pessoas que não se amam, tá? Então, voltando para a sua leitura, eu vejo pessoas aqui que entenderam que a vida precisa acontecer. A vida precisa acontecer e eu vejo vocês realmente cientes de que querem serem felizes. Eu não vejo aqui pessoas que estão, como eu falei, esperando alguém vir, bater na porta da casa de vocês, salvarem vocês e dizerem que agora vocês vão ser felizes. Eu não vejo isso. Eu vejo vocês tomando as rédeas da vida de vocês nessa leitura aqui. Então eu vejo que vocês estão realmente pensativos, vocês refletem muito. Quantas vezes você deve ou você colocou dedicação, né? Você colocou afeto ou você colocou realmente disposição e energia em pessoas ou situações que não foram benéficas. E você pensando, eu não vou sofrer mais. Agora eu aprendi a lição. Então estamos falando aqui de pessoas que aprenderam com erros que foram cometidos, que não estão se culpando, porque aqui não vejo que precisa se culpar de nada. Culpa não é saudável, mas eu vejo pessoas que estão tomando a responsabilidade da sua própria vida, que estão assumindo a responsabilidade e a direção da própria vida. Então aqui eu vejo uma pessoa que está disposta a reequilibrar o próprio emocional. Muitos aqui têm seus traumas, suas questões aqui de insegurança, suas questões ainda inconscientes que precisam ser trabalhadas, mas elas não estão tendo mais espaço, como talvez no passado elas tinham. Eu vejo vocês muito mais equilibradas emocionalmente, trabalhando os processos de cura, querendo celebrar mais a vida, querendo sair mais, rir, socializar, né? E eu vejo vocês aqui, passando por um momento de chamado interior. É aquele momento que é como se vocês estivessem sentindo que a vida está chamando vocês para mudar a própria história, dizendo, olha, tem vida lá fora. Existem conquistas para você ir lá em busca delas. Existe autoestima para você trabalhar essa autoestima. Então eu vejo vocês com esse pensamento de vitória, de vou ser vencedor, serei vencedora. Vou ser reconhecida na minha vida financeira. Serei reconhecida pela pessoa que eu sou. Mas porque eu me reconheço. Mas porque eu quero ser feliz. Mas porque eu quero celebrar a vida. Então, vejo muitos aqui fazendo planos para viagens, fazendo planos de mudanças geográficas, realmente fazendo planos de conhecer mais pessoas ou prestes a se conectar com pessoas e pessoas vitoriosas e pessoas de bom astral e pessoas alegres. Interessante porque falam o quê? Semelhante atrai semelhante. Então, como eu vejo você numa energia bem positiva, numa energia de não vitimização e entendendo que eu sofri, mas a partir disso, o que é que eu faço com esse sofrimento? Eu fico o resto da vida me lamentando ou eu vou pegar o que sobrou de mim e me refazer e seguir adiante. Então aqui, por justamente você estar vibrando hoje nessa energia de se refazer, de se reconstruir, é que você vai acabar esbarrando também com pessoas com um bom alto astral, com pessoas de uma energia alegre, de pessoas que gostam de sorrir, otimistas, de celebrar a vida, e você vai também ter as suas conquistas. Você está vibrando aqui hoje, né, emanando essa energia de autoconfiança, né, de empoderamento, de independência, de uma pessoa conquistador, conquistadora. E muitos aqui porque superaram grandes dores aqui na vida. Superaram grandes decepções, né, superaram humilhações, superaram dificuldades de fato. Então eu vejo vocês aqui,
ouvindo a voz interior de vocês, trabalhando o autocontrole. Então eu vejo vocês ouvindo a intuição de vocês, estão numa fase também mais espiritualizada, de aprender a ouvir a própria intuição e falar o seguinte: não vou colocar minha energia nisso não. Eu já conheço esse cenário, eu já conheço esse tipo de pessoa, eu já conheço essa situação. E você falando: não mais, não quero mais isso. Não vou mais suportar ficar sofrendo, não vou mais ficar aguentando calado, calada. Não vou ficar mais aturando situações que me sufocam, que me degradam. Então eu vejo você reagindo, você trabalhando o seu autocontrole. E você passando pelo processo ali do autoconhecimento, da interiorização. Para muitos aqui eu vejo novamente você com uma grande força e resiliência de capacidade de superação. Eu vejo você tendo um despertar muito importante. E é engraçado, são três arcanos maiores aqui: temperança, julgamento, força. Você entendendo que muita coisa você superou e você hoje tem a capacidade de superar até com um pouco mais de facilidade devido às lições que você aprendeu. Então aqui é uma pessoa que integrou e soube aproveitar, tirar lições mesmo diante da dor que passou. Aqui não são pessoas que ficam chorando a vida toda, lamentando, reclamando e se vitimizando. São pessoas que conseguem extrair exatamente o que foi necessário, pelo menos um pouco do lado positivo do que viveram, e transformar isso em força, né? E transformar isso em capacidade para se reerguer e para usar isso a seu favor na conquista dos seus objetivos. Então eu vejo hoje vocês muito intuitivos, vocês exatamente tendo um filtro maior para as relações como um todo. Então vocês sabendo exatamente, esse tipo de grupo não me favorece, esse tipo de comportamento não me identifico, essa possibilidade aqui de parceria afetiva não vai ser para mim. Então eu vejo vocês com essa capacidade de discernimento, tanto mental, do senso crítico, quanto energético. Vocês sabendo ler exatamente as energias, os trejeitos, né, as formas de falar das pessoas, as formas delas se comportarem, e você entendendo se aquilo vai ser bom para você, se vai trazer alegria, se não vai, e você fazendo ali a separação do joio do trigo. Isso é para mim, isso não é, isso aqui vai ser bom, isso não vai. Então eu vejo isso. Além do mais, eu vejo vocês ainda passando por processo. Como vocês estão passando pelo processo ainda, para alguns pode levar ainda um tempinho, mas já estão bem adiantados no processo da cura, da reestruturação emocional. Eu vejo também vocês aqui querendo para muitos voltar a amar, voltar a ter uma paixão, voltar a entender como é ter um sentimento por alguém mais uma vez, uma palpitação no coração. Só que, ao mesmo tempo, pode haver um certo medo. Para muitos aqui ainda estão no processo de recuperação das questões emocionais e ainda tem um pouco do medo de se magoar, de se ferir. Mas como vocês estão com a inteligência emocional já bem desenvolvida, vocês não tendem a ficar no excesso de defensiva, se defendendo a todo tempo, com medo. Então tendem a superar essa fase e, além do mais, eu vejo vocês, apesar das inseguranças e muitas vezes dos cenários de medo que vocês têm na mente, por exemplo, medo de fracassar no trabalho, medo de não ter dinheiro, medo de não ter isso, aquilo, eu vejo vocês conseguindo domar esses pensamentos e saírem vitoriosos desses momentos de dor, desses traumas, superando esses traumas de perdas dolorosas, finalizações de ciclos problemáticos, complicadíssimos, e vocês agindo. Aqui não são pessoas que estão paradas, são pessoas que estão em movimento interno e movimento externo também, chegando para a vida de vocês, com felicidades, celebrações, e para muitos que estão solteiros, até relações que podem ser significativas para vocês, diferente do que vocês viveram também, tá? E aí a gente vai dar uma olhada em quê? A gente vai olhar o que é que necessita de atenção para essa opção de número 1. Vamos lá, o que é que necessita de atenção para os consulentes que elegeram a opção de número 1 neste momento? O que é que necessita de atenção nesse momento para eles, na vida deles? Onde eles têm que colocar um foco? Olha, para muitos tem que trabalhar uma ansiedade aqui, tá bom? Tem que trabalhar a ansiedade, pensa muito no futuro. Você está vivendo mais no futuro do que no presente, não pode ser assim. Deixar o passado para trás, liberar essa ansiedade e aprender a viver um dia de cada vez, sem pensar no futuro, deixando os medos para trás.
Cuidado com a desorganização mental, com a pressa para querer que tudo aconteça logo, com a incerteza, será que esse projeto vai dar certo? Será que eu vou encontrar alguém? Você ainda tem questões de ansiedade, viu? Trabalhar isso aqui. Trabalhar aqui, ó, saúde mental. Você é uma pessoa muito sensível. Então você tem uma mania aqui de sofrer por antecipação. Um costume aqui de sofrer por antecipação. Então vamos lá, o que é que necessita de atenção? Sofrer muito pelo passado. Cuidado para não sofrer com o passado, achando que o passado vai se repetir lá no futuro. Você está vivendo no passado e no futuro não está vivendo no momento presente. Aqui fala que você tem que trabalhar mais a espontaneidade, o desprendimento das questões lá de trás e também sair um pouco da mente. Você está vendo demais na sua mente. Aqui você precisa viver mas de forma mais calma. Você é uma pessoa que deixa a tua mente estar acelerada. Aqui para muitos eu vou indicar meditação. Aqui reprogramação mental, Ho'oponopono. Se você faz acompanhamento com um terapeuta, faça, continue. Se não faz, busque. Porque aqui você precisa de um ajuste de foco e de direcionamento. Você está colocando foco em situações que não vão para frente nem para trás. Porque você está vivendo lá no futuro e vivendo ao mesmo tempo no passado. E o presente aqui, o agora que você precisa trabalhar, você não está trabalhando o momento do agora. Então aqui fala, você tem que ter cuidado com essa ansiedade, pensamentos acelerados, de dúvidas. E aqui você tem que deixar isso para trás, aprender a soltar. Aprender que a vida, sim, ela vai entrar numa fase de calmaria e a sua mente vai ter que se adaptar e se acostumar com a calma, com a tranquilidade. Aqui pode ser uma tendência que você tem de ter essa agitação, porque talvez você viveu uma vida tão caótica lá no passado, de tanta ansiedade, de tanto modo de sobrevivência, que parece que a sua mente desacostumou. Então, é o que acontece. Pessoas que vivem muito tempo em caos, em conflito, quando elas passam a viver uma outra fase da vida, com mais quietude, com mais tranquilidade, elas começam a arrumar problema. Meio que caçar problema onde não existe, porque a mente adaptou. A mente acostumou com caos, com sobrevivência, com improviso. Então, aqui fala, você tem que tomar cuidado com isso. Prestar atenção nisso, porque pode acabar te sabotando. O resultado tende a ser positivo, né, de você superar essas questões mentais aqui mesmo, psicológicas, mas é preciso que você faça um trabalho em prol da tua felicidade emocional. Aqui você é alguém que vai precisar olhar para a vida com mais otimismo e fazer planos para você. Então aqui eu vejo que você precisa entender que a sua hora de ter felicidade emocional, caso você nunca tenha tido, vai chegar. Você precisa entender que realização de vida que você queira, seja ela qual for, você vai ter. Só que você precisa parar de viver nos extremos, futuro e passado. Então aqui fala, deixe para trás as dúvidas e você tem que aprender a olhar a vida com outros olhos. O que não deu certo na sua vida é porque não era para ter dado. O que lá atrás não funcionou é porque não era momento para funcionar. E muita coisa sua foi quebrada porque tinha ilusões. Muitas ilusões suas caíram por terra. Então, muita coisa você criou na sua cabeça que não ia ser algo produtivo, não ia ser algo que iria te favorecer e desmoronou porque não tinha bases sólidas. Desmoronou porque não era para ter sido. E talvez você não esteja enxergando isso. Aqui há uma dificuldade para muitos de aceitar o passado, de aceitar o que aconteceu na sua vida, de aceitar que a sua história foi daquela forma e não tem como mudar. E isso foi por um propósito maior. Então aqui você precisa trabalhar a aceitação do passado, desprendimento do passado, ansiedade que está aqui te consumindo, medo do futuro, de repetir o que aconteceu. E aqui fala, não vai acontecer. Agora é momento de introspecção, é momento de aprender com o que aconteceu no passado. Para muitos tem questões da infância e da adolescência que você precisa integrar como aprendizado, principalmente da criança interior. E aqui para muitos você precisa resgatar a sua criança interior. Você precisa voltar a ter leveza na vida, voltar a sorrir, voltar a apreciar o que é lúdico, o que é leve, o que é genuíno, aprender a viver tal como uma criança, como se você tivesse que resetar todo o teu passado, tudo o que passou na sua vida, resetar tudo aquilo e começar meio que do zero.
novamente vivendo um dia após o outro, aprendendo a cada dia, mas um aprendizado leve, um aprendizado sem autocobrança, sem ansiedade por resultados imediatos, sem ansiedade para o futuro. Aqui você precisa dar um mergulho no teu eu interior e, para muitos casos, novamente a terapia aqui muito forte. Buscar lá no teu passado, de infância ou adolescência, situações que mexem com você até hoje e que estão bem mal resolvidas, para que você possa aqui, ó, fazer um trabalho da criança interior e você poder seguir em frente. Você prestando atenção na sua saúde mental, que está muito forte aqui essa leitura sobre isso, tende a você ter um resultado muito positivo e superar esses problemas que você tem hoje, tá? Novamente, cuidado com desorganização, cuidado com bagunça. Você é uma pessoa que, de repente, você dá um estalo, fala, eu quero resolver a minha vida toda. Você tem uns picos de energia que você tem que tomar muito cuidado com isso. Eu vou dar um exemplo, não é para todo mundo. Para muitos aqui, você está com insônia, não dorme direito, e aí você passa o dia cansado, cansada, preocupado, preocupada, chega de noite, você não dorme, aí de repente dá uns picos de energia em você. Sei lá, dá 2, 3 da manhã, você tá lá, varado, né, de fome, querendo fazer comida ao mesmo tempo, lavar a louça que ficou do jantar, de repente, eu vou pegar, vou lavar roupa e depois vou fazer uma faxina no meu guarda-roupa, vou jogar tudo em cima da cama e faxinar tudo. Cuidado, porque esses picos de energia são reflexo de um desequilíbrio emocional, que novamente você tem que prestar atenção. Essa desorganização por fora, que tem muitos aqui que tem uma desorganização fora de si, na casa, no ambiente, na mesa de trabalho, seja no que for, é reflexo da desorganização interna e vem do teu inconsciente, de questões ainda que estão desajustadas, de coisas que você viveu no passado e hoje estão refletidos aí na sua vida. Então, cuidado com o caos, cuidado com esses picos de energia desordenados, mal canalizados, com essa vontade de querer resolver tudo de uma vez. Aqui fala, você tem que integrar essa energia e fazer o processo de análise, porque você vai ter mais condição de entender o que é que está acontecendo. Outro ponto também que eu estou vendo aqui, né, já perto de finalizar a leitura de vocês, novamente, ó, você está numa fase de aprendizado. Você está numa fase de fazer escolhas conscientes e muitas dessas escolhas vão precisar que você coloque ponto final em comportamentos que não estão legais, que podem ser esses aqui. Excesso de ansiedade, de angústia, de parar de viver o presente, projetar situações muitas vezes para o futuro que não vão acontecer, é que você precisa de uma nova forma de viver, tá? Você precisa trabalhar a tua sensibilidade. Para muitos aqui você tem a sensibilidade da rainha de copas, ou seja, você é uma pessoa que tem a sensibilidade, para muitos espiritual, sim, energética, tem a sensibilidade a barulhos, a desorganização do ambiente, a rotina. Se sair do lugar demais, você desequilibra. Então, tem que prestar atenção nisso, tirar esses hábitos, esse excesso de dúvida, de indecisões. E, por fim, fala aqui, o que necessita de atenção é você entender que agora é momento de não ficar se cobrando, momento de viver uma vida com mais leveza, aproveitar, fazer coisas que te façam bem, que te tragam felicidade e avaliar a tua vida não como, ela está parada, minha vida está parada. Ela não está parada, ela está acontecendo dentro de você primeiro, para depois acontecer lá fora. E aqui fala, momentos de ter mais leveza e resgatar a tua criança interior, resolver questões pendentes do passado, não de ficar se lamentando e se reclamando, mas de usar aquilo como aprendizado, integrando, aceitando e realmente entender que esse momento é de integração, de cura e de busca por tranquilidade e cuidados com você mesmo. E aí o resultado tem de ser muito positivo para você, tá bom? Então é isso aí que necessita de atenção agora. Então essa foi a opção de número 1, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço para que vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, deem um hype para mim, por favor, para esse vídeo ser divulgado para mais pessoas que estejam precisando. E vamos agora para quem elegeu a segunda opção e vamos aqui descobrir o que fase é essa da vida dos consulentes que elegeram a opção de número 2. Energias principais para vermos aqui que fase é essa da vida dos consulentes que elegeram a opção de número 2. Que fase é essa que eles estão vivendo? Energias principais. Olha que legal. É uma fase de viver relacionamentos com propósito, com leveza e com afinidade. Então, qual é a fase para muitos aqui?
Se você tá solteiro, solteira, é aquela fase do tipo, enquanto eu tô sozinho assim, solteiro, né? Sozinho ninguém nunca tá, né? Mas vamos lá. Quando eu tô solteiro, solteira, eu quero sair com amigos, conhecidos, eu quero viver, eu quero me divertir. Se você não tem amigos, mas é aquela situação do tipo, estou aberta a conhecer pessoas novas, estou aberta a me integrar com grupos, a ser feliz, a se me convidarem para os lugares, eu estou indo. Fulano me chamou para tal canto, estou indo. Fulano me chamou, às vezes, até para uma situação religiosa. Para muitos aqui, você pode até estar frequentando algum espaço, né? Vamos dizer, alguma coisa, sei lá, algum culto, algum tipo de reunião, que tem algum líder aqui, seja religioso, seja um professor, seja uma situação de trabalho, certo? Seja uma situação assim de estudo, de aprendizado, mais lúdico, em grupo, mais alegre. Você está nessa fase. Eu quero alegria, eu quero leveza para minha vida, mas com propósito, né? Com conteúdo. Eu não quero uma coisa assim, simplesmente banal, superficial. Eu quero que seja leve essas oportunidades de contato, socialização, mas que eu tenha afinidade, que essas pessoas estejam comigo por afinidade, que sejamos pessoas muito compatíveis a nível intelectual, a nível de propósito, de valores, a nível de crenças. Então eu vejo você como uma pessoa que não está abrindo mão de si para poder aproveitar o mundo. Tem um ditado que fala assim, estar no mundo sem ser do mundo. O que significa? São pessoas que não se identificam com muita coisa que está acontecendo aqui no mundo atualmente, mas elas estão integradas, não estão totalmente reclusas, estão integradas, estão se permitindo viver, mas vivendo de acordo com seus próprios valores, com as suas próprias regras de conduta, com aquilo que faz sentido para elas, que respeita a visão de vida delas, a filosofia de vida delas, as crenças pessoais delas. Então você está nessa fase. Eu me permito sim a leveza, o riso, a alegria, os convites que quiserem me fazer, porém estando comprometida com a minha verdade, comprometida com aquilo que eu aprendi, com os meus valores, não abrindo mão. Se eu estou solteiro ou solteira, eu estou aberta a conhecer pessoas sim. Se eu gostar da pessoa, a gente pode sair para tomar um açaí, um sorvete, comer uma pizza, mas eu só quero se for para algo sólido. Eu quero sim conhecer a pessoa com calma. Para muitos de vocês estão nessa fase, né? Para quem está solteiro. Quero conhecer com calma, sem pressão, mas entendendo que a pessoa tem valores. Entendendo que a pessoa que eu estou conhecendo tem propósito. Pode não dar certo comigo, mas eu quero que ela tenha propósito, que ela saiba o que ela quer, que ela vá de acordo com aquilo, né? Que ela tenha realmente ali uma oportunidade a me oferecer. Né? Então vejo vocês abertos para a vida, para se divertirem, para viverem, porém respeitando aquilo que vocês são e que vocês acreditam, tá? Então essa é a energia principal aí da fase de vocês atualmente. Então vamos lá ver agora mais aqui aprofundado qual é a fase que os consulentes que elegeram a opção de número 2 estão vivendo nesse exato momento. Que fase é essa da vida deles? Importante, né, trazer essas leituras, porque às vezes a gente fala, rapaz, eu tô sentindo que tem uma coisa mudando dentro de mim. Eu era assim, um tempo desse, depois eu tô de outra forma, eu tô sentindo algo diferente em mim. Quero entender o que é que tá mudando em mim. Claro que pessoas mais superficiais não vão nem pensar nisso, né? Vão viver no piloto automático. Mas quem está passando por algum despertar espiritual ou uma questão mais introspectiva, né, que tem uma natureza mais introspectiva, vai notar quando está diferente no humor, nos hábitos. E é importante a gente sempre dar uma olhada com o tarô mesmo. O que está acontecendo comigo? Será que são processos de catarse? Será que são processos que eu estou vivendo aqui de mudança realmente significativa para uma consciência melhor? Ela falou de consciência, essa carta do sol abrindo aqui, fechando com julgamento. É exatamente isso. É exatamente isso. Aqui são processos de um pouco de... ainda está num processo de reintegração de dores. Realmente. De questões de mágoas, né? Que tem muitas questões de mágoa, de tristezas, de sofrimentos. Vocês ainda estão no processo de reintegrar isso, de entender isso, de processar melhor, aprender a se priorizar, aprender a gostar de cuidar da própria vida.
de passar tempo de qualidade com vocês mesmos. Então aqui você está numa fase de despertar. Você está numa fase de entender o que não vale, quem ou o que não vale mais tuas lágrimas, não vale mais aqui as tuas angústias, tuas noites mal dormidas. Então aqui está me falando que muita coisa na sua vida aí deu uma reviravolta. Muita coisa, sabe, aconteceu de forma até que inesperada, que te pegou ali de surpresa. Então aqui para muitos pode ter sido você que pode ter perdido pessoas aqui na parte afetiva, ou você teve decepções ou relacionamentos que ruíram de forma quase que catastrófica e situações que tiraram vocês totalmente da zona de conforto. E hoje vocês estão se recuperando disso, né? Para muitos aqui eu vejo você recuperando o foco no teu profissional, o autocuidado, né? O reequilíbrio da própria rotina, da alimentação, do corpo, voltando a se exercitar, voltando a se movimentar na própria vida. Então eu vejo esse processo aqui. Tudo o que aconteceu que trouxe para vocês muita perturbação. Para muitos casos, teve gente aqui que foi dormir e não conseguia, porque na hora que ia deitar para dormir, começava a voltar as mágoas, as lembranças e tristezas de quem fez mal para vocês, de quem, de certa forma, quebrou com as expectativas, trouxe ali processos profundos de tristeza, mas eu vejo você conseguindo racionalizar. Você conseguindo, para muitos casos aqui, nesse momento, neutralizar tamanha intensidade do emocional. Então, eu vejo vocês aqui passando por processos de quebras definitivas de padrões de comportamento, né, de tipos de situações que vocês viveram, principalmente emocionais, e vocês falando, não, eu agora estou desacelerando, quero desacelerar e quero voltar a cuidar de mim. Eu quero voltar a organizar minha rotina. Para muitos aqui estão nesse processo, voltar a preparar as comidas, deixar tudo pronto, me alimentar bem, comer saudável. Eu quero voltar a sentir que eu estou sendo produtiva, porém no meu tempo, respeitando o meu tempo, começando pelo meu templo sagrado, que é o meu corpo, começando aqui pela minha alimentação, sentindo, porque a energia de Ouros é muito terra, é muito prática, então é aquela situação que você precisa se conectar, sentir o seu próprio corpo, sabe? Sentir que você está aterrada, que você está ali seguro. Então aqui vocês estão nesse processo de voltar para muitos aqui a se movimentar, até mesmo dentro de uma questão de atividade física, de voltar a cuidar do corpo, de voltar a se mover. Então vocês estão em momentos de se priorizarem. É aquele momento que vocês falaram, chega, a vida está me convidando a eu ser um protagonista da minha própria vida. A vida está me convidando a me ocupar da minha própria vida. Eu aprender a me priorizar, a ser uma pessoa mais cuidadosa com os planejamentos que eu quero daqui para frente. Então, para muitos aqui, vocês estão pensando realmente em decisões que podem impactar muito, muito mesmo a vida de vocês, o bem-estar, a qualidade de vida. Então aqui a gente está falando não é somente de superar mágoas, a questão de projetos mesmo de vida, de reestrutura, de disciplina, de ter uma rotina que seja realmente boa, produtiva, de autocuidado, de vocês começarem a aprender a dizer, não, eu quero ganhar mais dinheiro agora, para eu ter mais segurança e conforto daqui para frente, para lá na frente eu poder ter uma segurança maior, um respaldo maior financeiro, de eu conseguir realmente ter algo de satisfação, de eu pegar esse dinheiro, essa abundância, investir no meu lazer, investir na minha satisfação de vida. Então é que está falando, vocês estão nessa fase de pensar de maneira mais estruturada e não simplesmente eu vou agir de forma emocional, pegar o meu emocional que estava ali de certa maneira desestruturado e vou pegar e de repente torrar todo o meu dinheiro por conta da situação emocional, da ansiedade que me pegou, da tristeza, da mágoa, ou vou fazer uma loucura. Não, eu vejo vocês falando, eu preciso poupar, eu preciso voltar a olhar para mim, trazer bem-estar para mim, conforto para mim, para eu me sentir bem, para eu me sentir vivo, viva, para que eu possa entender que eu estou sendo útil para mim mesmo, na minha própria vida. Não estou sendo um espectador da minha própria vida. Então, outros casos aqui também que eu vejo, é você na situação de que não dá mais para agir por impulso. Eu preciso voltar a ser realmente uma pessoa que tem um direcionamento nos meus caminhos. Eu preciso voltar a tomar as rédeas da minha vida. Eu preciso voltar a ser um líder da minha própria vida, uma líder da minha própria vida, a enxergar esse momento que é de dor, ainda está sendo difícil,
mas como uma oportunidade para eu poder evoluir. Então, muitos estão tendo expansão de consciência, estão no momento de criticidade maior para com quem entra e quem sai, mas é justamente, principalmente, uma criticidade de como você está levando a sua vida nesse momento, de como você está cuidando do seu corpo, da sua rotina, da sua alimentação, das suas finanças, né, do seu planejamento profissional financeiro. Então, são situações práticas. Foi preciso toda uma decepção, toda uma quebra de expectativa para que as coisas dissessem assim, não, agora é hora de você assumir o seu posto. Agora é hora de você estruturar a sua vida e colocar como prioridade o que tem que ser prioridade. Porque o que aconteceu com você, seja decepções amorosas, seja decepções do que seja, e trouxeram ansiedade, ali não era prioridade. Mas a prioridade agora é você estruturar as bases, sedimentar bem as bases aí da tua vida, na sua própria mente, né, no seu próprio ser, para que você possa recuperar quem você é. Recuperar tua capacidade de pensar sim, de voltar a estudar para muitos aqui, de realmente trabalhar o teu intelecto, deixar teu intelecto limpo, tua mente racional bastante ali lúcida, mas também é momento de descansar, saber os momentos de pausa, saber os momentos de descanso, para você voltar à ativa, né, com mais coragem, força, liderança, independência. E para muitos aqui é autocuidado. Muitas decepções que você passou foram meio que propósitos da tua vida mesmo, do teu caminho, para você aprender a entrar nesse momento que você está hoje, de reestruturar você mesmo e você mesma, tá? De cuidar de você e de olhar e perceber, olha, tem coisas aí de você mesmo que está ficando de lado. Você tem que se ligar que você não está tão satisfeita na tua profissão como você estava. É preciso um pouco mais de ambição. É preciso sair um pouco mais da zona de conforto. É preciso você ir em busca de ganhar um pouco mais. E não por questão de materialismo, mas para você se proporcionar outras maneiras de viver, mais confortáveis. Né? Expandir mais o teu intelecto em certas situações aí. Então, é que está falando, foi proposital para que você aprenda a cuidar da própria vida, porque fala aqui que mente ocupada não é oficina do diabo. É como se dissesse, foi realmente proposital, mas não para você se cobrar e falar, não, agora de uma hora para outra tem que ser o rei e a rainha da produtividade, o rei ou a rainha do dinheiro, da prosperidade, que fala, não é dessa maneira. Você vai ter que se movimentar, agir, mas sem ansiedade. Não tire a ansiedade de uma área da sua vida, que se for, por exemplo, questões amorosas ou de outras decepções, e canalize agora nesse momento. Não pegue uma ansiedade que está em outra fase, em outra área, e coloque agora nesse momento atual. Porque não é para usar isso como ansiedade. É para você entender que o processo ele vai acontecer, mas é muito mais para você entender a importância de estrutura, a importância de disciplina, a importância da independência, a autonomia e, acima de tudo, de observar em si o que não está funcionando para você ajustar e assim você poder conseguir ter mais satisfação na sua própria vida nesse momento, tá? E desfrutar melhor do resultado que você vai obter com essa reorganização. Então vamos aqui olhar agora o que é que precisa de atenção na sua vida. Então vamos lá. O que necessita da sua atenção agora, dentro desse processo aí? O que é que necessita da tua atenção? O que é que está clamando aí a tua atenção nesse momento? Planejamento de vida. Aqui não é simplesmente, deixa a vida me levar. Aqui fala, não é deixa a vida me levar, a vida leva eu, não. O fluxo vem, mas fluxo sem ordem, sem estrutura, sem coragem e sem visão de longo prazo não serve. Fogo de palha, aqui fala, a vida vai te chamar para algo maior. Você está sendo preparada para viver algo melhor e maior. É muito forte essa leitura. Tanto que saem 3 arcanos maiores. A tua leitura anterior, eu esqueci até de contar os arcanos que saíram. Quando sai assim é porque a pessoa já está num processo de amadurecimento. Quando a pessoa sai com muitos arcanos, geralmente ela está passando por um processo importante na vida dela. Pode ser um retorno de Saturno, pode ser um processo de despertar espiritual, de consciência mais elevada. Olha, 2, 3, 4, 5 arcanos maiores aqui. Fechamento de ciclo, 6 arcanos. Caramba, velho. Você vai passar por uma mudança significativa na sua vida.
Meu Deus, outro arcano maior. Você pode não estar percebendo isso, você está confuso, confusa, mas você vai entender que as suas escolhas hoje vão definir quem você será lá na frente. É isso que essa tua leitura tá falando. Ai, meu Deus. Nossa Senhora, tá caindo tudo, gente. Gente, eu tô chocada com essa leitura. Meu Deus. O fundo do deck pulou aqui. Fala, sai, menina, cala a boca. Eu tô, assim, surpreendida, porque eu tô até gaguejando, gente. Tô passada com essa energia. Até o fundo do deck, quando eu tava falando, é como as cartas pularam assim, é como se fosse, cala a boca, menina, deixa a gente falar por conta própria, né? Deixa a gente se mostrar aqui por conta própria. Olha só, o que é que tá acontecendo? Sabe quando você está sendo preparado para algo maior na vida? Isso não é sensacionalismo. Vocês sabem que eu não gosto disso. Deixa eu tomar uma água aqui, né? Porque até minha garganta ficou seca depois de uma dessa. Quem acompanha esse canal lá desde 2021, acho que já percebeu que eu tenho uma pegada mais pé no chão, né? Não gosto de sensacionalismo, não gosto de superficialidade, de imaturidade, de modinha, de mimimi. Eu não gosto. Eu realmente posso parecer um pouco caxia, chata, mas eu levo muito a sério o que eu faço. Tudo que eu me proponho a fazer, eu levo a sério. Então, assim, quando a gente está passando por um momento de transição e realmente para se alinhar ao nosso verdadeiro caminho, para que as coisas melhores cheguem, a queda vai acontecer. De hábitos, de mentalidade. Por isso que vem a torre, né? Ilusões. E essas ilusões podem ser em tudo. No amor, na forma de se enxergar, de ver a vida. E não é à toa que a leitura anterior de vocês falava de reestruturação. É como se dissesse, prepara a casa. Prepara a casa porque a visita vai chegar. E o que significa isso? É a visita do universo trazendo boas novas para você. Então aqui nós temos realizações importantes para você, materiais, de projeto de vida, de mudança de carreira, de mudança de tudo. Aqui são pessoas que estão passando por crises, inclusive essas crises de identidade, crises de carreira, de questão amorosa, de chegar e ficar naquela situação, né, coletiva. Ai, tenho não sei quantos anos e não fiz nada, não construí nada, que isso é tudo uma bobagem, porque cada pessoa tem um próprio caminho a seguir, né? Um caminho individual que não pode ser simplesmente banalizado e padronizado. Então, isso é o caso de vocês. Aqui realmente é um chamado da vida falando, prepara a casa. Organiza a casa porque a mudança está chegando e a visita vai chegar. E o que seria essa... Como é que fala? Ah, esqueci a palavra, esquece. Uma figura de linguagem que tem aí, mas eu me esqueci, então fica por isso mesmo. O que significa isso? Organiza teus pensamentos, aquela leitura anterior falou, porque vem mudança boa. E você não pode receber a visita com casa suja, com tudo caindo dos pedaços, com a comida podre, resto de comida na pia. Você precisa fazer faxina, fazer limpeza, começando por você. Então aqui fala, vem mudanças importantes, escolhas terão que ser feitas. Mas a partir de agora, você tem que enxergar que quem está em jogo é você. Imperatriz, aqui vem amor, aqui vem prosperidade, criatividade, aqui vem coisas muito boas chegando, principalmente para quem é solteiro. Aqui, para aquelas pessoas que eu esperei tanta coisa. Eu esperei para ter alguém. Aqui fala, você só vai conseguir quando você aprender a se amar. Quando você entender que questão amorosa não tem que ser um ponto principal da sua vida. Pode sim ser um projeto de vida, mas o projeto é você. O projeto principal é você. É você aprender a ocupar a sua vida, preencher a sua vida de si mesmo. Porque quando você não preenche a sua vida de si mesmo, você se torna uma pessoa vazia. E uma pessoa vazia vai querer outra para preenchê-la completamente. E quando essa pessoa sair da vida dela, ela fica vazia de novo. E aqui fala, você não é vazio, você é abundante por natureza. A sua essência, né, o seu eu superior é abundância. É prosperidade, é beleza, é capacidade de tocar naquilo e transformar aquilo em ouro. De transformar pedra em ouro. É de você conseguir pegar migalhas e transformar num banquete. Mas isso começa aqui, por uma visão estratégica. Visão ambiciosa, aqui fala com 3 de paus, visão de águia. Aqui é visão de águia, que não é visão rasa. Não é visão de réptil, que anda rastejando. E só fica naquilo e não consegue ver o que está de cima. Aqui é visão de águia. É planejamento, estrutura, coragem, ousadia e disciplina. É o que essa combinação aqui fala.
Mudanças maiores vêm para a tua vida, mas vai depender de você e da sua mentalidade, do que você acredita que merece, do que você quer almejar para a sua vida. E aqui não é aceitar pouco. Aqui fala o que você não está enxergando, é que não é hora de você ficar aceitando migalha, chorando demais, entrando em vitimização. É o momento de você decidir o que você quer e ser ambicioso sim com a sua carreira, com o seu estilo de vida atual, de você até pensar na possibilidade de se mudar para outro lugar, para muitos aqui, e para outra cidade, para outro estado, para outro país. É você entender que mudança de vida grande, não é coisa pequena, exige coragem, esforço, disciplina, estrutura, certo? Então aqui está falando, você poderá sim colher exatamente o que você quer. Para muitos, a família, assim, dos seus sonhos, o relacionamento, felicidade como um todo, mas muita coisa vai ter que ser colocada para trás. Muita coisa vai ter que ser deixada para trás. E o que seria? Para muitos de vocês, são os fardos que vocês carregam hoje. O que tem que ser deixado para trás são fardos que você carrega. Para alguns de vocês, largar pessoas que já não estão mais na vida de vocês. Ah, mas eu estou esperando não sei quem voltar. Eu ainda sinto uma paixão por ele, por ela. Acho que nós somos realmente para dar certo. Eu estou esperando. Eu falo, não é para esperar por ninguém. Porque a vida, ela não espera. A vida, ela chega de repente e fala, tá pronto, sobe no bonde. E vai. Então, a que está falando não é para estar esperando por ninguém. Porque enquanto você não se vê e se enxergar como imperatriz, independentemente do seu gênero, você não se olhar com respeito e falar, eu mereço mais, eu tenho prazer em estar na minha própria companhia, tenho prazer em me cuidar, passar aquele perfume, em fazer tudo por mim, e olhar para aquela situação e falar, Deus me livre que eu nunca me enfiaria naquilo, me submeteria àquela pessoa ou àquela situação. Enquanto você não se olhar dessa forma, aí você vai ficar aqui esperando, perdendo seu tempo. E aqui fala, isso tem que ir embora, porque você tem a capacidade sim de manifestar uma outra realidade para você. Aqui é a capacidade que está sendo colocada de você ter sim essa felicidade, seja ela afetiva, seja ela na vida mesmo, de propósito, você tem total capacidade de manifestação. Olha só, abre com o imperador, fecha com o mago. Você tem realmente o potencial de, com o que você aprendeu ou com o que você se dispuser a aprender, você conseguir manifestar o que você almeja. Mas para isso você tem que ter a ousadia, a coragem, a disciplina também. E a disciplina está lá na tua leitura anterior. É rotina, reestruturar corpo, mente, alimentação, rotina básica, para você poder ter organização. E assim você poder ir em busca das tuas ambições, em busca dos teus planos, da tua prosperidade, da tua felicidade. Então é que está falando, você tem que deixar para trás tudo que traz peso para você. Largue de vez ciclos que não tem mais nada a ver com você, rotinas, pessoas, estilos de vida, conversas, conteúdos que você assiste, o que você se alimenta. É hora de largar tudo para trás, o que não está te servindo. E aqui fala, vai acontecer uma nova oportunidade, que vai depender de você. O que pode ser essa oportunidade? Para alguns aqui, pode sim ser uma oportunidade de trabalho que pode te proporcionar maiores ganhos financeiros. Para outros aqui, pode ser até uma oportunidade, sim, talvez sim na vida afetiva, mas vai depender de você fazer as escolhas corretas. Não ficar com excesso de dúvida, se perdendo no meio de opções, porque você vai ter possibilidades aqui, podendo até ser mais de uma, mas você só vai conseguir discernir quem é o correto ou a correta para a sua vida, se for afetivamente falando, ou a oportunidade de empreendimento. Para muitos aqui pode ser um empreendimento, você querendo ter mais independência no seu financeiro, mais autonomia, ou qualquer outra mudança na sua vida, quando você olhar para si como uma imperatriz e se perguntar, está no meu nível? Se sim, é para você. Se não, não é. Você deixa passar e pega outra oportunidade que você acha que está mais digna para você, no seu nível, do jeito que você merece, que como você se valoriza. Aqui é como se a leitura estivesse dizendo, o que você não enxerga é que a vida, ela te apresenta um cardápio, um menu, mas é você que vai escolher conforme a tua fome. Então, se a tua fome é de comer algo básico, e você até se contenta, mas não está totalmente saciado, a vida vai deixar você ficar com aquilo. Agora, se você pega o menu, o cardápio, e vai se deleitar exatamente do banquete que você merece para saciar seu desejo, a sua vontade de comer e a sua fome de fato, aí realmente você vai ter desfrutado e ficado aqui, ó, saciado, bem, né? Vocês estão entendendo a analogia que eu estou fazendo? É esse o recado aqui dessa leitura.
vai estar nas suas mãos. Agora vai depender muito da sua autoestima. As escolhas que você fizer daqui por diante não é destino, não é karma, é escolha sua, livre-arbítrio. A vida traz a oportunidade, que fala, o universo está trazendo a oportunidade, ou irá trazer em breve, mas vai depender de você pegar isso aqui e transformar em algo grandioso. Dentro do teu nível de consciência, da tua autoestima e do que você acha que merece ou não merece. E aqui se aplica até para relacionamentos como um todo. Aqui é aquele ditado que diz assim, o outro te trata como você se trata. Então, se ele está te tratando assim, é porque inconscientemente você aceitou. Tem alguma coisa dentro de você que acha aceitável esse comportamento. Certo? Isso serve para outras áreas da vida também. Então, aqui está falando, olha, deixa para trás dúvida. Deixa para trás, se você tá com dúvida, é porque não é para ficar na sua vida. Aqui é como se dissesse, você tá olhando para o futuro. Se aquele fulaninho ou fulaninha te traz peso, te traz um aperto no coração, uma dúvida, você até gosta da pessoa, mas ela traz dúvida, quando você olha para ela e você sente dúvida, então ela não é para você. Não é para estar na tua vida. Tá trazendo peso desnecessário, desapega. Se aquela pessoa, ou hábito, ou emprego, ou seja lá o que for na sua vida, você olha para aquilo e não vê certeza, não sente no coração a certeza, é porque não é para você. Deixa para trás. Deixa o peso, o fardo para trás, que não é hora de carregar isso, tá bom? Então essa aí é a opção de número 2. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por gentileza, peço para que vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Deem um hype para mim, por favor. E vamos agora para a terceira e última opção. Vamos lá, terceira e última opção. Vamos ver as energias principais. Para qual fase é essa que os consulentes que elegeram a opção de número 3 estão vivendo agora. Energias principais. Bom, a fase que muitos estão aqui é uma fase de, para muitos, colheita e avançar na vida. É aquela fase que você fala, já plantei o que eu tinha de plantar, já investi o que eu tinha de investir, agora é aguardar. Para muitos de vocês, é aquela situação do tipo assim, estou passando uma fase difícil, mas eu vou avançar. Eu vou continuar caminhando, eu vou continuar seguindo, não vou me dar por vencido, por vencida. Para outros aqui, você está no momento de espera. Está esperando algum tipo de mensagem importante, de notificação, de chamado, né, para alguma coisa. Alguma mensagem importante você está aguardando. E você está num momento aqui tenso. Momento tenso. Pode ser que você tenha ouvido conversas ou situações ou visto mensagens difíceis de você lidar, né, que abalaram você, que trouxeram algum tipo de sofrimento, mas eu vejo vocês seguindo adiante. Vocês falando, tá, para mim tá complicada a situação, seja de espera ou o que eu acabei de ver ou de descobrir, mas eu preciso seguir adiante. Eu preciso ir atrás do que eu acredito, eu preciso enfrentar os obstáculos, eu preciso erguer minha cabeça, eu preciso passar por essa provação. Preciso passar entendendo que a vida não pode parar. Não pode parar e eu preciso seguir o meu próprio fluxo. Para outros aqui é uma situação muito específica. Pode ser que você está aí em busca de um sonho, de algum projeto importante para você, que leva um tempo. Eu vejo você correndo atrás e você pode estar ouvindo muita besteira da boca de pessoas. Ah, mas fulano deu errado, mas isso aí dificilmente dá certo. Ah, isso aí, meu Deus do céu, dificilmente funciona. Ah, meu Deus, essa profissão, esse emprego, isso aí é uma dor de cabeça e não sei o que, não sei o que. E você só ouvindo. E você pensando, eu estou plantando. Estou plantando e eu sei que uma hora eu vou colher, sei que uma hora vai dar certo e eu vou seguindo. Tem esses espinhos aqui, tem gente falando demais, tem situações que só me dão nãos, muitos nãos, ou me falam muitas palavras complicadas, difíceis, mas eu vou continuar seguindo o meu caminho. Então vejo vocês nessa energia, independentemente das circunstâncias, vocês seguindo em frente, tá bom? Então vocês estão nesse momento aí, na energia principal. Então vamos aqui agora ver de forma mais detalhada que fase é essa aí.
Qual é a fase que os consulentes que elegeram a opção de número 3 estão vivendo agora? É uma fase que a gente pode falar de realização, tá, gente? É uma fase que, isso condiz com a leitura anterior, que mesmo ontem aí falando um monte de bobagem, às vezes implantando dúvida na cabeça de vocês, eu vejo vocês entendendo que vai dar certo. O projeto que vocês têm, seja ele qual for, porque não está especificado ali para mim, pode ser um emprego, um chamado de alguma coisa, de algum concurso que vocês fizeram, pode ser qualquer outra coisa, vai dar certo. Eu vejo vocês, sim, às vezes bate a dúvida, mas vocês estão muito certos. Olha quantos arcanos maiores. Já tem 4 aqui. Vocês muito interiorizados, entendendo que a minha hora vai chegar. Olha, 5 arcanos maiores. Nossa senhora, 6 arcanos maiores. Eu vou, benza a Deus, esse vídeo hoje, viu, tá? Esse vídeo hoje tá acelerado. Sabe aquela situação, não tem tu, vai tu mesmo? Eita, meu Deus, que situação, hein? Vocês estão vivendo uma barra aí, viu? Meu Deus do céu. Corajosos, eu tenho que tirar meu chapéu pra vocês. Não é fácil não ter família apoiando. Não é fácil não ter um parceiro ou uma parceira apoiando, virando as costas. Mas aqui é muito mais corajoso a pessoa olhar pra si e falar: pra eu evoluir, eu vou ter que deixar pra trás os que deveriam estar do meu lado. Caramba, essa leitura é muito forte, viu? Nossa Senhora. Olha, o teu caminho vai ser de realização, não tenha dúvida. A sua fase é difícil, mas a realização é sua. Pode ter certeza. São muitos aqui para atrapalharem e poucos para ajudarem, mas pode ter certeza. Aqui você está vivendo o seu caminho. Você está alinhado, ó. E você não vai parar. E nem deve parar. Olha, realmente é uma fase que não é simples, tá? Para muitos aqui tem questões de dificuldade, sim. Com família, com conhecidos. É muita gente para criticar, pouca gente para ajudar. E é sempre assim, né? Infelizmente o ser humano, ele tá cada vez assim. Mas o que é que eu tô vendo? Você tá no caminho certo. Se você tem essa dúvida, realmente, esses sonhos, essas coisas que eu tenho, essa forma de viver, de querer viver a vida, de pensar, tá correto? Tá. Você tá no seu caminho. Você não nasceu para estar alinhado com gente que pensa pequeno. Você nasceu para ser um líder, uma líder. Olha quantos arcanos maiores aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Caramba, 9 arcanos maiores nessa tua leitura. Quase a leitura toda de arcano maior. Posso ter certeza que você não veio para ser um medíocre, uma medíocre, tá? Vou tomar uma água aqui. Para muitos, você já está reconhecendo que você não veio para ser um qualquer, uma qualquer. Você já está entendendo isso, que a tua energia, ela é muito independente. Você nasceu com uma característica que é não ser a ovelha que segue o rebanho. Você é justamente a ovelhinha diferentona da família, da comunidade, dos amigos, dos conhecidos, seja de quem for. E isso não é um fator ruim. Você realmente é alguém que nesse momento está decidindo comprar exatamente você está vestindo a camisa do esquisito, da esquisita, daquela que não segue a manada. Então, nesse momento da sua vida, eu vejo você querendo sonhar grande, sonhar alto. Para você, o céu é o limite. Então, eu vejo você querendo uma mudança grande de vida. É aquele momento que você fala: não vou me contentar com essa vida, com esse pensamento, com essa mentalidade, eu quero mais. Eu quero experimentar o mundo. Eu quero realização total. Bata a insegurança, bate, porque você é uma pessoa que foram implantadas inseguranças na sua cabeça. E muitos aqui podem ter sido por questões da família, de você se sentir um estranho no seu próprio ninho. Você olhar para o teu parceiro e falar: meu Deus, que mulher, que homem foi esse que eu inventei de casar? E principalmente, meu Deus, meus pais, parece que eu sou um filho ou filha adotada, porque não tem nada a ver. Não tenho nada a ver com o pessoal da minha família. E aqui fala, não é nem uma questão assim de você ser melhor ou pior, é uma questão de incompatibilidade, porque você nasceu para ter um espírito livre, independente. Você é uma pessoa que para muitos pode ser do signo de Áries, Sagitário, Leão, tem muito forte esse signo, essa autoridade natural. Você tem uma autoridade natural, uma independência natural. Então aqui está falando, você é alguém que muitas vezes está se limitando. Nessa fase, um lado de você fala, eu sei o que eu quero, eu vou atrás. Só que está um pouco limitante. A tua mente está te limitando por questões de insegurança. Pode aqui ter traumas, né, que foram colocados na sua mente. Aqui é aquela sensação de que eu preciso
entender e aceitar que muita gente pode não querer me ajudar, ouvir para agregar, né, nas questões que eu quero viver, nos sonhos que eu tenho. E eu vejo que você às vezes se sente aprisionado. Eu vejo você querendo realmente encerrar ciclos na sua vida, definitivos, e você quer viver a vida com leveza. Eu vou falar uma coisa, isso é muito sério, porque essa leitura, pelo menos na energia anterior, foi que eu vi. Ali tem claramente a energia de pessoas que acham que tudo na vida é sofrimento. Eu sinto muito forte essa energia de pessoas que foram criadas em sistemas familiares que tudo é luta, que tem essa mania de falar tudo é uma luta. A vida é uma luta, porque tudo na nossa vida é difícil, a gente é pobre mesmo, não vai sair disso, e vai nascer assim, morre assim, é como Deus quer. E é muito complicado, porque uma pessoa que tem uma sede de ambição, pelo menos aqui, saudável, que acredita que a vida é mais que pagar a conta e viver de básico, ou até, enfim, ter outras formas de pensar, e vivendo com pessoas que têm essa mentalidade só de sofrimento, que foram criadas na filosofia do sofrimento e da luta, né, da batalha diária, fica um disparate, né, entre o que é falado para você e o que você não considera verdade, porque cada um tem sua verdade interior, né, sua verdade individual. Então é isso que está acontecendo. Então vejo você aqui com o sentimento de eu preciso me afastar disso, eu preciso viver minha vida, eu preciso para muitos construir minha própria família, construir meu próprio núcleo, com a minha verdade, com a minha essência, né, com a minha intuição, da forma como eu vejo o mundo, que eu acredito que é amor, do que eu acredito que é uma família unida, feliz, saudável e querendo se afastar. Você quer, não, eu quero viver uma fase, eu tenho que viver uma fase boa na minha vida, uma fase tranquila, eu não quero ficar repetindo esse padrão da minha família, né, ou dessa comunidade, ou dessas pessoas. Então eu vejo você falando, não, eu vim para ser feliz, eu posso sim ter condição de tirar férias, de viajar, de frequentar lugares bons, de sorrir, né, ter momentos de lazer. Você fala, por que eu não poderia viver isso? Mas às vezes o teu poder interior, ele fica um pouco trancado, aprisionado, justamente por esses bombardeios que você viu passando aí. Então aqui fala, você está no momento que você quer mudança, sabe que muita coisa não vai depender só de você, por mais que a vida esteja te chamando a romper com essa família ou com esse relacionamento que te aprisiona e que não deixa você viver seu melhor potencial de independência, de estrutura, liderança, mas você sente que precisa também de pessoas para dar uma mãozinha. Você não vai dar conta de tudo sozinho, sozinha. Você sente que precisa ter alguém também dando um empurrão, ajudando quando preciso. E aí fica essa situação de conflito, porque um lado seu sabe que precisa ser independente, pelo menos no primeiro momento, que precisa romper com algum tipo de círculo social ou família mesmo, para poder evoluir. Só que o outro lado fala, eu não sei se eu vou conseguir pessoas que realmente me apoiem, que vai ter alguém que vai me entender, vai me compreender, vai querer estar do meu lado, porque eu fico cansada de carregar tudo sozinho, sozinha. Então eu vejo você nessa energia atual, tá? De ouvir sua intuição, de falar, preciso romper com esse padrão, não dá mais, isso aqui não é felicidade, eu preciso seguir meu caminho, a minha verdade, né, a minha filosofia independente de vida. E eu vejo você falando, eu quero viver. Eu estou cansada de estar aprisionado, eu me sinto preso mentalmente, sobrecarregada, e eu quero viver a vida. Eu não quero ficar feito um velho, uma velha dentro de casa resmungando, falando só que é desgraça, vendo notícia ruim na TV. Para muitos aqui, você pode ter tido um núcleo familiar ou pessoas que só vivem assistindo desgraça em televisão e internet. Eu já falei isso aqui no canal, né, gente? Isso aí faz uma reprogramação mental absurda, de péssima, de negativa. E o ser humano, infelizmente, ele tem prazer, ele tem tesão em desgraça. Eu, particularmente, não me sinto bem, não assisto televisão, não tenho televisão na minha casa, não tenho vontade nenhuma de ter. E isso quer dizer que eu sou melhor que os outros? Não, quer dizer que eu tenho um nível de sensibilidade, de intolerância à desgraça bem considerável, né? E pelo menos eu tenho um mínimo de respeito por mim, né? Eu não sou masoquista a ponto de ficar alimentando a minha casa com o que não presta. Então, assim, tem pessoas que têm esse prazer. Elas se comprazem em pegar uma pipoca, um refrigerante e ver caso criminal, em ficar assistindo maratonas e mais maratonas de desgraça na internet, ou na televisão de jornal policial, ou vai fazer tudo que ela faz tinha que ter uma desgraça no meio. Aí você vai olhar a vida dessa pessoa para ver se é tão boa assim. Tá aí o casamento acabado, ela inconscientemente só atrai parceiros tóxicos, a vida dela só vive uma bagunça, a casa dela é uma bagunça. Pode perceber, não é normal, gente. Não é normal.
Uma pessoa que se comprar e sente prazer em ver o que não presta na internet ou na televisão, ela não está bem da cabeça. Se você realmente for avaliar de forma psicológica, profunda, ela não está bem. Entendeu? Ela se anestesia daquilo. É uma anestesia, é uma distração para não encarar a realidade da própria vida. Então, o caso de vocês, eu sinto essa energia. Do pessoal que só fala de desgraça. Mas fulano foi inventado de ir para tal país e foi morto. A moda agora é essa, né? Só falar desgraça. Como se coisas boas e ruins acontecem todos os dias. Mas por que a gente tem uma tendência a achar que o mundo está tão ruim assim? Será que está tão ruim assim? Ou é porque os jornais, a mídia, só foca no que não presta? Por que as pessoas não fazem, as emissoras não fazem um programa só de notícia positiva? Eu tinha esse pensamento quando eu era criança. Fosse dona de uma emissora, ia fazer um jornal só para coisa positiva, gente. Só ia ter, todo dia tem um horário só para divulgar coisa boa, projeto social, deixar lá a chavezinha Pix para quem quiser fazer aquele projeto de caridade para ajudar as pessoas. Eu ia fazer isso, mas por que ninguém faz? Porque não dá dinheiro. O que move o mundo é a desgraça. As pessoas estão nesse nível de consciência, de aprisionamento. Então, assim, aqui tem essa energia, né? Da pessoa chegar e falar, não vai não, fulano, porque fulano foi nessa mesma ideia que você foi e fez isso, isso e isso, sempre jogando terra, porque uma coisa é a pessoa alertar de forma cautelosa, moderada, realista, outra coisa é a pessoa praguejar, né? Já trazer a desgraça para a vida do outro, né? Já profetizar a desgraça sem sequer ela tenha acontecido, né? Então eu vejo vocês na energia de ação. Eu preciso agir, porque da forma que eu estou vivendo não dá. Essa galera tá afundando e eu estou afundando junto. É essa energia aí que vocês estão vibrando. Muito bem, estão certos. A gente tem que buscar o que é melhor pra gente. Quem quiser afundar, que afunde só, não é verdade? Porque às vezes a gente quer ajudar, mas a pessoa nem se ajuda e leva a gente também pro buraco. Então ela que afunde sozinha. Depois aprenda com os próprios erros, não é não? A evolução é individual. Ou evolui pela dor, pelo amor ou pela dor. Então aí nós vamos ver agora o que é que você... O que necessita da sua atenção? Vamos ver agora nessa sua situação, nessa sua vida atual, o que é que necessita da sua atenção? O necessita atenção, corte. Corte tudo aquilo que tira a sua estabilidade. Tire da sua vida o que tira a sua estabilidade, ó. Cuidado com pessoas e reuniões sociais e situações que só trazem carga para você. Você está numa fase de construção material e profissional, financeira e de vida. Aqui não tem mais tempo de você estar com gente à toa, com gente que só fica só falando besteira, com fofoca e só trazendo besteira mesmo, sobrecarga, que trabalho. Aqui o que você tem que enxergar é que é hora de trabalhar, arregaçar as mangas, trabalhar, estudar, dedicar aqui no trabalho que você já faz, para você poder ter força, estrutura de vida, propósito, você ter um novo começo emocional, isso mesmo. Você olhar a vida com outros olhos, é mudar a sua mentalidade. Não dá mais para você estar com pessoas à toa aqui, que só vive assistindo novela 24 horas, não tem ocupação, não quer fazer nada, entendeu? Aqui são pessoas que só trazem fardos, que não tem um propósito de vida, que não olha para o futuro, e você é uma pessoa diferente. Para muitos você pode ter, eu falei signos de fogo, né? Mas você também pode ser signo de terra aqui, tá? Tem um Capricórnio muito forte no teu mapa. Capricórnio gosta disso, estrutura, produtividade, trabalho com propósito. Pode ser que você tenha um touro aqui posicionado no mapa, seja de signo solar, ascendente, ou algum posicionamento importante na casa 10, um signo de terra, ou meio do céu em terra. Ou você pode ter também um Mercúrio, um signo de terra, né, que é muito prático. Então é isso mesmo, gente, é isso. É independência, viu? Aqui você não nasceu para ser mais um, não. Você é diferente mesmo, você tem que aceitar e dar graças a Deus aqui que você é diferente. Você veio para criar e você veio para criar suas próprias regras, desafiando o que é considerado tradicional, mas que nem sempre é algo bom, né? É uma coisa parada, engessada. Você nasceu mesmo para ser diferente, para fazer a diferença mais na sua própria vida. E você nasceu para ser exemplo, viu? Digo mais. Nasceu para desafiar a hipocrisia, desafiar os tabus aí, desafiar o que é considerado correto, né? O status quo. Você não é mais um aqui. Você nasceu mesmo para dar aula, tá? Não é dar aula literalmente, não, mas para ensinar. 9 de espadas. A ansiedade é que está te consumindo. Devido a essa mudança aí. Você tem que entender que agora é a hora da mudança.
Não deixa a sua mente te sucumbir você aí. O que é que necessita enxergar? A primeira coisa, seguir as tuas próprias regras, tá? Para de ficar ouvindo o conselho de quem nunca construiu nada. O primeiro ponto é isso aqui. Ah, mas foi meu pai e minha mãe que disse. Tá bom, você respeita, né? O Papa respeite, mas você é uma rainha de paus com as de paus. Você veio para construir seu caminho. Você não veio para estar seguindo o caminho de fulaninho, de outra geração, com todo o respeito, que não serve para você, porque você está insatisfeito, insatisfeita. Você veio para construir seu próprio caminho dentro da importância de um trabalho, produtividade e reprogramação mental. Aqui é uma reprogramação mental que você tem que fazer. Aqui fala, você precisa parar de, novamente, se prender em distrações frívolas, em situações que não agregam. Aqui fala, é importante o lúdico, é importante a distração, mas excessivamente com pessoas que só ficam, vamos beber, só beber, vamos fazer churrasquinho. Isso não está dando mais certo para você. Você é uma pessoa que você sabe o que eu estou falando. Você necessita de rotina, de administrar o próprio dinheiro de forma bem feita, de você estruturar a rotina, de ter um trabalho com propósito, de ter estabilidade, estrutura, de ter a casa, de ter o carro, não por ser materialista, mas você funciona assim. E você pode estar rodeado de pessoas que não tem nada a ver com isso. Só está te sobrecarregando. Aqui você precisa estudar, se dedicar, você se abrir para novos conhecimentos, olhar além da caixa, além do seu nariz. Você pode ter sido uma pessoa que pode ter ficado muito reclusa naquele mundinho que criaram você, que te aprisionaram. Fala, você veio para olhar para o mundo, para descobrir possibilidades, para descobrir o mundo lá fora, para você ser uma pessoa visionária. Você é um visionário, uma visionária. Trabalhe a sua mentalidade, estude, se aperfeiçoe. Abra sua mente, sua mente para novos conhecimentos. Abra o seu emocional, prepare o seu emocional para conquistar coisas maiores, para sair dessa cidade, para ir para outros lugares, para progredir. E aqui fala, você é uma pessoa que tentou ser justa com a sua família, tentou ser justa, você é uma pessoa dedicada, tudo, mas aqui já está cansativo. Você já está cansada de querer fazer tudo certinho para agradar os outros. Você não tem que agradar os outros, você tem que se agradar. É o que a leitura está falando, você tem que chegar, que você tem que cuidar da sua vida, é sua vida, porque isso já está te causando um transtorno mental aqui. Está te trazendo ansiedade, está te trazendo inquietação, perturbação, e isso não está correto. Você está querendo ser justo com os outros, sendo injusto com você. Então é isso que você tem que enxergar. Sua vida precisa de quê? De sentido, de propósito, de rotina. Precisa de organização. Precisa de você ter pessoas que realmente você tenha afinidade e que te apoiem, que sejam equilibradas, organizadas, que não fiquem aqui na bagunça. Tudo é uma festinha, tudo é um desmantelo, não tem hora de dormir, não tem hora de acordar, não tem estrutura. É bagunça pura. E só traz sobrecarga para você, você tem que encerrar esse padrão. O que você também precisa enxergar, novamente, você veio para criar. Você é uma mente criativa, você é uma pessoa independente, criativa, ousada no bom sentido. E você é uma pessoa que naturalmente não está encaixada nesse padrão. Porque são gerações diferentes, mentalidades diferentes, que você não se encaixa mais. Você vai ter que aceitar isso, tá? E aí, para encerrar, trabalhar. Sair do tédio. Como é que a gente sai do tédio? Trabalhando, estudando, se dedicando. Você vai construir sua própria família, se você não tem. Você tem que olhar que você está fazendo um projeto de vida para lá na frente você fazer tudo diferente daquilo que foi ensinado, que não te agradava, que não te servia e que não estava alinhado com quem você veio para ser. Você vai ter realmente uma oportunidade afetiva. Quando você chegar lá na sua estabilidade financeira, se abre a parte afetiva para você. Com uma pessoa legal, uma pessoa bonita, ousada, uma pessoa que vai te impulsionar. Aqui não é uma pessoa que vai puxar você para baixo, porque a rainha de paus ela tem essa característica, ela impulsiona o parceiro ou a parceira. Vai, faz mesmo, vai, se desafia, pega essa oportunidade, vai lá e incentiva. Então você vê também, se você quer ter esse lado afetivo, você vai construir com uma pessoa assim, de ação. Não é uma pessoa que fica reclamando e fica se conformando. É uma pessoa que vai atrás, que ela faz o próprio caminho. E aqui fala, você mais uma vez pode sim se divertir. Divirta-se também. Não seja uma pessoa tão rígida. Mas aqui você tem que escolher direcionar sua energia. Você tem que entender que você está num momento agora de construção de vida. Importante. Vai alcançar o que quer, vai. Mas você vai ter que fazer escolhas conscientes.
Você pode sim se divertir e deve, aqui fala, mas você precisa agir com equilíbrio e racionalidade, onde você vai colocar todo o seu foco, a sua energia, que tem que ser no seu projeto. E para finalizar, não se sobrecarregue e não fique querendo agradar figuras religiosas, querendo agradar fulano e cicrano que se acha o professor, a professora, o dono, a dona da verdade. Fala, enquanto você ficar querendo enxergar a vida com os olhos dos outros, você deixa de ser você e ainda afeta a sua saúde mental. E aqui fala, você não veio para ser cópia e nem extensão da personalidade do seu pai, da sua mãe, de líder religioso. Você veio para ser quem você é. Seguir o seu próprio caminho e ser feliz, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Eu já espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Deem um hype para mim, por favor, para o meu vídeo ser divulgado para mais pessoas. E como sempre, nos veremos no próximo vídeo.